Bom dia, pessoal. Paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu levar uma orientação tão simples e importante para vocês, para que vocês sejam prudentes e não venham ser levados pelo engano, nem entrar em confusão, incerteza da fé, nem tampouco ser levado por nenhum outro caminho que aparenta ser a verdade, que na verdade é mentira. Porque o único caminho verdadeiro é Cristo. A única verdade é Jesus. E o único meio de chegar a Deus para ter a vida eterna com Ele é por Jesus. Então, tudo que está fora de Cristo, você deve descartar. Meus amados irmãos, há muita questão, há muitas revelações, há muitas visões, há muitos ensinamentos. Há muitos homens dizendo que é de Deus, trazendo isso, aquilo, outro. Mas eu quero lhe dizer uma coisa para você ser prudente e manter-se na fé. E não vir ser reprovado nem apostatar dela. Se mantenha em Cristo. Seja prudente e cuide de ti e da doutrina de Cristo. Não se deixe levar, nem dê sua atenção e nem se volte para nenhuma coisa, nenhum ensino, nenhum homem, nenhum lugar, nenhuma visão, nenhuma revelação que não vem da parte de Cristo, que não condiz com a doutrina de Cristo, que não está dentro do ensinamento de Cristo. Meus amados irmãos, o que eu estou falando aqui é muito sério. O que eu tenho visto aí, as pessoas se preocupando, não porque tem que guardar o sábado, não porque tem que estar numa igreja, não porque tem que ser membro, batizado nas águas, tem que estar dentro de um ministério, não porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, isso não pode, isso é proibido, isso não é. Meus amados irmãos, saiam dessas confusões, são questões loucas que não edificam. Olhem para Jesus, aprendam de Cristo, sejam discípulos de Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo. Então, não porque o caminho verdadeiro é esse, a doutrina verdadeira é essa, não porque a igreja vai passar pela tribulação, a igreja não vai passar, não porque o homem é predestinado, não tem predestinação, ou porque um já foi escolhido para o céu, outro para o inferno. Meu irmão, sai dessas questões. O foco que Jesus veio trazer para nós não foi esse. O chamado de Jesus, a orientação de Jesus, que Jesus nos chamou para olhar e seguir, não é nenhuma dessas que os homens estão levando aí. Jesus, ele vem e diz assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você tem que entender isso, e se você entender isso, e ficar firme nisso que Jesus falou, nada vai lhe levar ao engano nem ao erro. Porque se você crê que Jesus é o caminho, jamais você vai se desviar para nenhum outro caminho, pensando que vai encontrar Deus. Você vai permanecer em Cristo. Porque se você crê que Jesus é a verdade, nenhum mentiroso vai poder te enrolar. Porque você vai estar em Cristo no que Ele ensinou, que Ele é a verdade. Então seja doutrina A, doutrina B, teólogo A, teólogo B, seja a linha de pensamento de fulano, ciclano, beltrano, qual for a interpretação de quem for, você não vai ser levado. Você vai manter-se na verdade que é Cristo. Se você que Cristo é a vida e que por Ele você chega a Deus, então você não vai se desviar de Cristo para nenhum outro caminho. Não é caminho de igreja, de religião, não é caminho de obra social, não é por meio de devoção a consagrar-se a uma instituição, viver regras, normas, obrigações, proibições. Não é por nenhuma dessas coisas. Quando você crer em Jesus Cristo, você sabe que Ele é a verdade,
que Ele é o caminho, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, então pode se levantar muitos profetas, mentirosos, doutores, pastores, ensinadores, caminhos, visão, revelação. Se você crê em Jesus e se mantém na palavra dEle, você não vai ser levado por isso. Isso não vai conseguir te arrastar, nem te desviar, nem fazer você apostatar. O problema é que as pessoas não estão se mantendo fiéis a Cristo, nem estão guardando nem praticando a palavra de Cristo. É por isso que muitos estão sendo reprovados na fé, apostatando, estão mortos com o nome de que vive, porque vida só tem em Cristo. Ele disse: eu sou a vida. Quem não está em Cristo não tem vida com Deus, logo está morto, afastado, separado de Deus, alvo da ira de Deus. Todo aquele que está sem Cristo é alvo da ira de Deus. Não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Todo aquele que está sem Cristo está em juízo, indo à condenação. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, meus amados irmãos, você não precisa ser um teólogo, ser um doutor, conhecedor das Escrituras, para ter a salvação de Deus. É só você crer naquilo que Deus manifestou e revelou. Jesus Cristo é a revelação de Deus. É a profecia de Deus cumprida para nós. Jesus Cristo é a manifestação do amor de Deus. Jesus Cristo é o testemunho de Deus para onde o homem deve ir, porque Deus leva o homem a Cristo. Deus não leva ninguém, Deus não conduz ninguém, Deus não instrui ninguém a ir a nenhum local, lugar, homem, doutrina, obra, sacrifício. Não. Deus leva o pecador a Cristo. Deus convida o homem a em Cristo receber o seu perdão. Deus convida o homem que através de Jesus ele recebe justificação. Deus convida o homem para que em Cristo o homem seja salvo. Mas se você não crê em Jesus, nem na palavra de Jesus, foi Jesus que revelou isso. Essa verdade nós só conhecemos através de Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quem não conhece de Cristo continua preso na mentira, no engano, indo à perdição. Com toda a sabedoria, com toda a vida de poder de Deus, com toda a vida de conhecimento de Deus, sem Cristo o homem continua cego e nas trevas. Porque Jesus disse: eu sou a luz, e quem me segue não andará em trevas. Então, você pode ter o maior conhecimento, você pode ter a maior eloquência para pregar, você pode ter a maior igreja com a multidão de seguidores, você pode ter o que você tiver. Se você não tem o conhecimento de Cristo e não está em Cristo, continua perdido, julgado, condenado em trevas. É tanta filosofia, é tanta coisa em nome de Deus, é tanto ensino, é tanta visão, é tanta revelação, se o que o povo precisa é tão simples. Jesus disse assim: vinde a mim, creiam em mim, eu sou a verdade, eu sou a porta, eu sou a água que mata a sede, o pão que alimenta a fome de Deus do homem. Jesus é, porque as pessoas insistem em dizer: não, você para ser salvo tem que guardar o sábado. Você para estar em Deus tem que estar nesta igreja. Você para servir a Deus tem que fazer e ser devoto aos trabalhos dessa instituição. Não, você tem que fazer isso, você tem que seguir essa doutrina. Você tem que estar nessa direção. Você tem que obedecer esse homem. Jesus disse: creiam em mim. Aprendam de mim. Guardem as minhas palavras. Não é palavra de homem nenhum. Jesus vai dizer assim lá em João 8,31: se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus vai dizer assim: nem todos que me dizem o Senhor entrarão no reino de Deus.
mas aquele que guarda a minha palavra. Jesus vai dizer assim: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Meu irmão, não é dizer que Cristo é Senhor e não está na palavra dele. Tem que estar, a palavra dele tem que estar em você. Qual é a direção da tua mente de fé em Deus? Qual é o ensinamento que tu está recebendo? Qual é a formação de discípulo que tu está recebendo? Se não for a palavra de Jesus em ti, se não for o ensino de Cristo, se não for a doutrina de Cristo, logo você não é discípulo de Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. Se você não foi a Cristo, se arrependeu, se converteu, você pode ser discípulo de todos, menos de Jesus. Que a importância para a vida com Deus é seguir a Cristo. Não é seguir igreja, nem pastor, nem doutrina, nem linha de pensamento de teólogo, de ninguém. É a Cristo, a doutrina de Cristo. Jesus vai dizer assim, João 15:7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, meu irmão, tu estás aonde? Aonde tu estás? O que é que está entrando na tua mente para te dar o conhecimento e o entendimento de Deus? O que é que está entrando em ti, na tua mente? Tu está sendo formado pelo conhecimento e a doutrina de Cristo? Ou pela doutrina do pastor, da igreja, do profeta, do teólogo? Tu estás sendo formado em quê? Aonde foi que Cristo ensinou a guardar sábado? Me digam. Aonde foi que Cristo ensinou a estar dentro de igreja? Praticando devoção religiosa? Sendo submisso e obedecendo regras e dogmas? Aonde foi que Cristo disse que para ser salvo tem que ter um ministério, religião, tem que estar sob a autoridade de um homem? Me digam isso. Aonde foi que Cristo ensinou que para ser grato a Deus tem que dar o dízimo? Porque se não der o dízimo não é salvo porque está roubando a Deus. Me diga onde Cristo ensinou isso. Aonde Cristo ensinou que Deus escolheu um para o céu e para o inferno? Me diga onde é que está isso. Me diga onde é que Cristo ensinou isso. Aonde Cristo ensinou a alguém a ir a Ele através de nenhum ritual. Receber bênção através de campanha, de pacto, de voto, dentro de religião de igreja. Aonde Cristo ensinou isso? O que Cristo ensinou foi: quem crê em mim, quem me segue, quem guarda a minha palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vinde a mim. Jesus nunca disse: vá para a igreja, faça a obra, vá para a campanha, faça o pacto, guarde o sábado, dê dízimo. Não! Sabe por que o povo hoje está vivendo essas banalização, anátema, está vivendo essas heresias, essa vida profana, vã, reprovada por Deus, que dizem que estão adorando a Deus? Porque o povo não é ensinado de Cristo. O povo não é formado pelo conhecimento de Cristo. Cristo mandou aprender dele. Não foi de nenhuma doutrina de igreja. Não foi doutrina de usos e costumes de igreja. Cristo mandou aprender dele. Aprendam de mim. Sabe por que o povo está nesse engano, nesse erro? Porque está aprendendo dentro dos conceitos, dos discursos morais, dos sermões de usos e costumes, dos sermões, doutrinas, conceitos de homens dentro de igreja. Não estão aprendendo de Cristo. Aí vive essa teologia maldita, vive doutrinas de demônios, vive inventos de doutrinas, vive evangelho anátemas, vive heresias de perdições por muitos doutores, pastores, teólogos que aplicam ensinamentos. Irmão, o que tem surgido de teólogos aí, trazendo novidade de doutrina, não é brincadeira. Tem uma tal de doutrina da escatologia consumada, que é uma heresia terrível, onde ensina ao povo que Jesus já veio, não tem mais juízo, Jesus já reina, não tem mais pecado, não tem mais diabo, e já estão vivendo a vida eterna, não é? Só o diabo para enganar esse povo, fazer o povo crer nisso. Só o diabo que cega o entendimento dos incrédulos. Meus irmãos, vá aprender de Cristo, irmãos. Vão aprender de Cristo, irmãos.
Saiam dessa direção. A Bíblia está ao nosso alcance. Nós temos a palavra de Deus. Nós não precisamos, nós não somos dependentes de homem para trazer o conhecimento de Deus. A fé, ela é pelo ouvir. O evangelho está sendo pregado, infelizmente, não dentro de igreja. Mas o evangelho está sendo pregado em todo lugar. Tem homens de Deus pregando o evangelho de Cristo nas esquinas. Tem homens de Deus ensinando aqui na internet. Tem homens de Deus ensinando nas praças. Infelizmente as igrejas estão corrompidas. Não vou generalizar, tem pouquíssima que se mantém fiel. Mas a maioria das igrejas estão corrompidas. Os homens voltaram para os seus prazeres, para a sua causa de ganho, para a ganância. Os homens largaram o compromisso com Cristo e buscaram os seus interesses. Estão fazendo do povo seus negócios. Saiam do meio deles. Tem muita gente dentro da igreja que está morto, porque não tem a palavra de Deus lá para doutrinar. Porque o que dá vida ao homem é a palavra. Deus, quando levantou o profeta Ezequiel, mostrando a condição miserável do povo de Israel, como um vale de osso seco, lá em Ezequiel 37, Deus mostra, através de uma visão de um vale de ossos secos, dando ao profeta a situação que estava o povo para o profeta ir levar a palavra de Deus. E Deus mostra que o povo espiritualmente estava mortos, parecendo vale de ossos secos. A situação espiritual do povo estava pior do que cadáveres. E Deus manda o profeta advertir o povo. Olha a palavra que o profeta leva. O profeta não vai chamar o povo para fazer campanha de avivamento, campanha de unção, campanha de poder. O profeta vai levar a palavra de Deus dizendo: ossos secos, ouve a palavra de Deus para que vivam. Tem que ser pela palavra para o homem ter vida. Não é dentro de campanha, de ritual, de culto de igreja, que são anátemas. O que o povo está vivendo hoje, em nome do poder de Deus, e cada dia mais mortos, mais seco, mais afastado de Deus. Esse povo que está vivendo preso dentro de um sistema, de uma bolha chamada igreja. Sob não a autoridade de Deus, sob não a obediência de Deus, sob a obediência dos homens dentro do ministério. Porque não olham para a palavra. Não são prudentes em examinar a palavra. Recebem toda a ordenança dos homens. E não sabem questionar. Não têm senso crítico. Foram ensinados a ficar calados e dar amém em tudo que ouvem. Nós temos a palavra de Deus, irmãos. Que temos que usar como crivo. Para julgar tudo aquilo que se diz que é de Deus. Errais, não examinando as escrituras. Cuida de ti e da doutrina. Se alguém vem até vós e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Não importa se é pastor, padre ou papa, doutor, teólogo, bacharel, seja quem for sábio. Não é a doutrina de Cristo. Não é a doutrina de Cristo. O cara disse a mim: Wellington, tu és o quê? Calvinista ou arminiano? Eu digo: nem sou calvinista, nem sou arminiano. Eu sou cristão, discípulo de Cristo. E a doutrina que eu guardo não é a de Calvino, nem de Armínio, nem de igreja A, B ou C, nem de teólogo, nem de doutor, nem de bacharel. A doutrina que eu guardo e pratico e zelo por ela é a doutrina de Cristo na minha vida, por onde eu sou guiado e norteado. Eu sou instruído por tudo aquilo que Jesus ensinou. Não é pelo que os homens ensinam dentro da igreja. Então, meus irmãos, tenham cuidado. Examine as escrituras. Sejam discípulos de Cristo. E que Deus lhe abençoe para que a palavra de Deus, que é a luz que ilumina o nosso entendimento, esteja sendo levada nesse momento ao seu entendimento para lhe abrir e lhe esclarecer sobre a verdade que você precisa conhecer para ser liberto. Amém, meus amados? Dá uma refletida aí. Reflitam aí no que você ouviu agora. Quero mandar a paz aí para o meu irmão Edinaldo Nogueira, aí da cidade de Ibuquim, lá em Sergipe, o sítio de Olho de Água. Meu irmão Edinaldo, Deus abençoe. Muito obrigado sempre pela sua participação aqui nos meus vídeos, onde a gente aprende aí um com o outro, né? A gente tem sempre conversado pelo Zap. Deus abençoe meu irmão Edinaldo Nogueira, o Senhor e toda a sua família, suas netinhas, não é? Aí na cidade de Ibuquim, no sítio de Olho de Água. Nosso irmão Edinaldo Nogueira, conhecido como Ada, aí em Olho de Água, no sítio de Olho de Água, na cidade de Ibuquim, no estado de Sergipe.
Porque eu tenho muitos irmãos aqui que eu tenho me comunicado com ele. Tem um irmão lá no estado da Bahia, o irmão Fredson Amorim, tenho a irmã Diaconisa Silene Santos, tenho irmãos lá no estado de Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro e por aí vai. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Até a próxima instrução.